Olá, família, é com prazer que eu estou mais uma vez aqui com vocês para nós falarmos da Escritura, buscarmos os rudimentos da Palavra de Deus, né, que tanto nos interessa e quão é importante para nós aprendermos a Palavra de Deus e buscarmos na Escritura aquilo que devemos praticar. Eu sei que às vezes alguns mandamentos, por causa dos grilhões, por causa das situações, nós demoramos um pouco para cumprir, mas é importante que você não desista, é importante que você pratique, é importante que você persista. Hoje nós vamos falar de Gideão. Qual era a situação? A situação era que em Juízes capítulo 6, a Bíblia diz assim que os filhos de Israel estavam sofrendo pela presença dos midianitas. E a Bíblia diz no versículo 6 que eles estavam empobrecendo muito. A colheita estava sendo sitiada, eles tinham que fugir, esconder-se em cavernas. A situação estava muito difícil mesmo. Isso por causa do pecado, por causa da idolatria. Um dos mandamentos do Senhor a Israel era que eles não se misturassem com as nações vizinhas, com as nações da terra, porque por conta dos pecados dessas nações é que eles perderam a terra. Israel havia sido posto ali por causa do plano de Deus, a promessa de Deus, e os filisteus perderam a terra por conta da idolatria. Então Deus dizia a eles, vocês não vão aderir ou então envolver-se com eles. E o que aconteceu foi isso. Eles se envolveram com os povos da terra e então vinha a tribulação. E a Bíblia diz assim que eles oraram a Deus e pediram a Deus que o Senhor lhes desse livramento. Então o anjo do Senhor olha e vê um homem chamado Gideão. Gideão, o que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando trigo no lagar. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo de número 11, parte B, para o salvar dos midianitas. Então, o que Gideão estava fazendo? O trigo era pouco, né? E você sabe que para malhar trigo é necessário um eirado, um lugar aberto, mas ele estava dentro de uma cavidade de uma rocha, que é o lagar, onde se amassa as uvas. E ali ele estava fazendo algo para que ele pudesse levar alguma provisão para ele, para os seus filhos, para a sua família, enfim. Então aqui começa a nossa lição. Deus vê o seu esforço, Deus vê o seu trabalho, Deus vê, às vezes eu como pastora, né, às vezes eu vou aniversários de 15 anos ou então em casamentos, né, e aí você vê aquele pai com as marcas no rosto, com seus calos nas mãos, com aquela menina linda, aquele rapaz, aquele jovem bonito, forte, né, aquela festa, aquela coisa linda que você vê acontecendo. E muitos de nós não sabemos o que existe por trás daquilo, né? Houve um homem, houve uma mulher que se esforçou, que abnegou, que renunciou para que aquela menina, aquele moço chegasse até onde eles estão. Então a importância de saber que Deus vê, que Deus olha para cada um de nós, Deus olha para você, para o seu esforço, para a sua luta, para a sua batalha, para que você leve o pão de cada dia para a sua casa. E com a bênção de Deus as coisas acontecem. O que acontece? Acontece que o Senhor falou com Gideão. O que Deus falou com Gideão? O Senhor disse em Juízes capítulo 6, versículo de número 13. O Senhor disse assim no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valoroso, ou seja, homem que tem valores, homem que esforçado, que se esforça. E Gideão, ele dá uma retrucada, né? Ele coloca diante de Deus aquela indignação do coração. Ele diz assim, Senhor, o Senhor nos fez subir do Egito, o que é feito de todas as suas obras. Ele estava muito angustiado por ver tudo aquilo que estava acontecendo, a sua nação e a si mesmo. E no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Então eu sei que às vezes as famílias passam por situações difíceis, né? As famílias passam por situações de dificuldade. E a importância é que vocês estejam unidos, que vocês estejam juntos. Por quê? Porque é muito fácil estar junto na prosperidade. Existem cônjuges que eles sabem só serem felizes e estar bem
quando o dinheiro está sobrando, né? Quando a mesa está farta. Nós precisamos provar a nossa dignidade, provar o nosso caráter quando estamos em falta, quando estamos em situações difíceis. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus olhou e disse, vai nessa tua força, não significa que Gideão estava vivendo um momento de prosperidade, significa que Gideão tinha forças. O que os seus problemas familiares, financeiros precisam? Da força que você adquire em Deus, da força que você busca em Deus. Você conhecendo um pouquinho a Escritura, você sabe que Gideão não era um homem que era um homem forte, no sentido assim de ter muita fé, sobrando para vender ou para alugar, um homem totalmente seguro. Não, Gideão era um homem com muita insegurança, mas a importância é que ele estava fazendo algo para o salvar dos inimigos. Faça algo para salvar a sua família dos inimigos. Ore, clame, busque direção da parte de Deus. Os inimigos estão rondando o seu lar, estão rondando os seus filhos. Principados e potestades se levantam para destruir o seu lar, para destruir os seus filhos. Existem casais que não são muito inteligentes, que eles se veem bem, eles se veem abençoados, eles se veem já firmes na fé, se esquecendo que os seus filhos virão atrás deles. Eles não oram, eles não buscam, eles não fazem por onde, eles só plantam sementes de ervas daninhas. O que é plantar sementes de ervas daninhas? É uma família ter um casal, por exemplo, de um casal que murmura, um casal maledicente que fala da vida dos outros, um casal que fica assistindo esse jornal sanguinário, um casal que vive reclamando, um casal que não se dá bem, que fica em discussão, ou então separados, né? Vivendo uma vida separados. Então eles ficam plantando ervas daninhas para a vida dos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei, você é cristão, eu sei, você tem fé, eu sei, você confia em Deus, mas e os seus filhos que virão atrás de você? Você não pensa nisso? Que é o seu exemplo quem vai fazer a diferença? O que Gideão fez ali estava abençoando não somente a ele, mas abençoando toda a sua casa, toda a sua família. Ele levou a bênção para o seu lar, ele levou a bênção para a sua família. Por quê? Porque ele estava fazendo algo que abençoava, algo abençoador. Não faça coisas que amaldiçoam a sua família. Então Deus dá uma ordem a Gideão. Que ordem que Deus dá? Deus dá a ele uma prova, dizendo que ele deveria sacrificar o segundo boi. Só que o segundo boi não era dele, era do seu pai. E o pai dele havia aderido à idolatria. O pai dele tinha um altar de Baal. Deus diz assim a Gideão: Gideão, você vai lá sacrificar o segundo boi e você vai destruir o altar do seu pai. E sabe o que Gideão faz? Gideão obedece. Quais são os altares que têm que ser derrubados dentro da sua casa? O que é mais importante dentro da sua casa do que a palavra de Deus? O que é mais importante dentro da sua casa do que o amor? O que é mais importante na sua casa do que a comunhão com Deus? A Bíblia diz assim em Juízes capítulo 6, versículo de número 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, o boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Ou seja, no lugar do altar de Baal era para edificar um altar ao Senhor. Quais são os altares que devem ser trocados na sua casa? Quais são os altares que devem ser substituídos na sua casa? Quanto tempo perdido? Quanto tempo mal administrado? Quanta ausência de diálogo, de conversa, de bate-papo, trocados pela tecnologia. Então hoje nós fazemos altares para a tecnologia, altar para o celular, altar para o Netflix e assim por diante, e nos esquecemos do altar que tem que ser levantado para o Senhor dentro da nossa casa, onde ali nós vamos cultivar mandamentos da parte de Deus, que é o diálogo,
que é o amor, que é a conversa. Celular vicia. Você sabia disso? Vicia. E a importância de você entender o legado que você está deixando para os seus filhos. A importância, Gideão abençoou a sua família por meio da sua atitude. Quais atitudes que nós temos tomado que tem trazido bênçãos para o nosso lar, bênçãos para a nossa família? Eu gostaria que você pensasse no dia de hoje, qual é o lugar que a tecnologia tem ocupado dentro da sua família. Antigamente, as pessoas diziam que a televisão era a rainha do lar. Hoje nós temos um príncipe do lar, que se chama celular, onde as pessoas têm trocado pessoas por amigos, amigos invisíveis, amigos imaginários, né? Amigos e seguidores, né? Nós não temos que ter seguidores, nós somos seguidores, nós seguimos ao Senhor Jesus. Então a importância de nós entendermos que o mundo está aí batendo a nossa porta. E Jesus disse, vocês não são do mundo. Então às vezes você olha para um cristão e você percebe o cristão com a mesma fala, com a mesma busca de uma pessoa ímpia. Vamos ser diferentes, vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, a exemplo de Gideão, nós queremos buscar a Tua face. Nós queremos fazer o melhor com o pouco que nós temos. Não queremos ser fiéis apenas no muito, queremos ser fiel no pouco, porque o muito é o Senhor quem vai nos colocar. Eu quero que o Senhor, ó Deus, revista o homem, a mulher, que o Senhor dê forças ao que trabalha, ao que luta, ao que busca cada dia, Senhor, a bênção, a levar a comida na mesa, Senhor, para os seus filhos e para a sua família, e que nós possamos derrubar altares dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, altares que não pertencem ao Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo Olá Família. Deus te abençoe.